Opa, beleza? Aqui é o Tieng e hoje eu vou estar apresentando aí o componente ListView. A última vez eu apresentei a classe ListActivity, hoje o componente ListView. Antes eu queria mostrar já o blog, se você não conhece o que eu falo sobre desenvolvimento web, Android, avaliação de site de empreendedorismo, se você curtiu, só dá um like aí. Mas enfim, vamos para o que interessa. Eu já estou com o projetinho criado já, tá? Essa aqui é a nossa tela da classe principal, da atividade principal. Estou trabalhando com botões, açaí, atividade 1, atividade 2. Se você viu o vídeo do List Activity, é muito familiar, tá? Aqui é a nossa atividade principal, beleza? Aqui é a nossa atividade 1, que a gente vai chamar. Aqui é a atividade 1, a classe da atividade 1, aqui era a tela. A tela da atividade 2 é a classe da atividade 2, perfeito? Basicamente só muda o mesmo numeral aqui. Vamos lá. Qual é a vantagem do List View para o List Activity? O List Activity e o List View, eles basicamente fazem a mesma coisa. O problema é que o List Activity, ele, internamente, ele já implementa um layout List View. E ele vai ocupar, o List Activity vai ocupar toda a tela do seu smartphone e do tablet, tá? do seu usuário. Então você não tem a possibilidade, quer ver um exemplo? Aqui é a nossa List Activity aberta. Você não tem a possibilidade, por exemplo, de botar um botão aqui diferenciado, ou botar um logo da sua empresa. Com o List Activity você não pode fazer isso, porque ele vai ocupar toda a tela. Tem formas de fazer isso, tá? Utilizando fragmentos, mas aí é uma coisa muito complicada, sendo que você tem um list view para fazer. Se o objetivo único é esse, colocar outros componentes de view junto com o list view. Você não precisa usar o list activity. Aliás, nem é recomendado que você utilize o list activity, porque o list view, componente view, você pode fazer isso daqui, tá, ocupar toda a tela, como pode também compartilhar partes da tela com outros componentes, beleza? Esse aqui é o list activity, do exemplo aí do post que eu fiz, tem aí embaixo como referência. E aqui a gente acessa atividade 1, atividade 2 e sair, tudo por meio de lista, beleza? Aqui é a nossa aplicação que vai rodar a nossa list view. Vamos rodar ela primeiro sem lista, tá? Para ver o funcionamento dela. Que o projetinho, exemplo, list view. Tá lá. Vamos acessar a atividade 1. Perfeito. Atividade 2. Perfeito. E sair. E a gente acaba voltando, lembrando que a, as atividades da aplicação, exemplo, list activity, estavam na pilha também, então a gente acaba voltando para essa atividade. Vamos sair para ir para home. Perfeito. Então o que a gente vai fazer aqui com o list view? A gente vai tirar, tá? Para categorizar as coisas, separar as coisas. Lá no List Activity a gente deixou os 3 botões aqui, ó, como lista, itens de lista. Mas agora a gente só quer a atividade 1 e a atividade 2, só as atividades dentro da List View, beleza? Então a gente vai tirar esses botões e colocar um List View aqui. Vamos começar então. Lembrando que esses botões já estão com o evento vinculado, tá? Ó. Eles estão com o evento onClick, disparando acessar a atividade 1, atividade 2 e sair, tá? Aqui estão os métodos de 1, atividade 2 e sair. O mesmo para as telas de atividade 1 e a tela de atividade 2 que acessam a função, o método voltar. Perfeito. Vamos começar aqui fazendo o que então? Vamos tirar esses botões, tá? Delete, delete. E agora a gente vem aqui, ó, Composite, e pega List View. Arrasta para a tela. Perfeito, tá lá. Na verdade, isso aqui é um exemplo, tá? E tem o porque na verdade não tem nada desses itens aqui. Se a gente vir aqui no XML, você vai ver o List View. Vamos colocar um ID mais prático, vamos colocar LL, LV, perdão, de List View. E tem uma coisa, o nosso layout, o que vai acontecer? A lista ela vai ocupar o espaço que ela necessitar, né? No caso, do jeito que está aqui hoje. Se eu colocar 2 itens, ela vai vir até aqui, ó. Beleza? Como é que a gente faz então para ela ocupar todo o resto que sobra da tela? A gente vai deixar o botão sair fora da lista, hein? Para deixar a coisa mais bem organizada. Somente dentro da lista, as chamadas de atividade. Tem um macete, tá? Você faz Android, Layout, Weight, que é o peso. 1. Só que você não, o que acontece? Ele vai pegar ou a altura ou a largura e vai fazer ela ocupar toda a parte que lhe resta, tá? No layout, na tela. Só que nesse caso aqui a gente está definindo a largura como completa, tá? Match part. E a altura como a que cabe, tá? A que cabe assim, a que ela necessita.
E a gente quer mexer, na verdade, é na altura, tá? Para ele ocupar tudo que resta. O que a gente faz, então? Para o peso ser trabalhado, a gente coloca 0 dp. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver que ele vai pegar o peso 1, ele vai ver que a altura que tem 0 dp, que tem o tamanho 0, então ele vai definir como altura todo o resto da tela, tá? Por exemplo, o botão ocupou essa parte aqui. Então a gente vai ter toda essa parte aqui vazia. O que ele vai fazer? Aquele weight 1 com rate 0 dp, ele vai ocupar todo o resto da tela, perfeito? Isso é uma característica de layout, eu pretendo fazer um post aí sobre layout, que não é tão complicado assim, é mais decoreba layout, perfeito? Acho que aqui já deu para entender bem como é que funciona o peso. Enfim, já estamos com a nossa list view aqui no layout, tá? Vendo aqui. Agora vamos para a nossa atividade principal. A gente não vai precisar mais desses métodos, tá? Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que as nossas atividades, tá, sejam listadas na nossa list view e a gente possa clicar e chamá-las. Vamos aqui então comentar, só para ter segurança de tê-las aqui ainda. E vamos começar já acessando a nossa list view. Então tá LV, perdão, cast, pelo ID LV. Perfeito, já acessamos a nossa list view. Só que antes disso, a gente sabe que tem que ter um adapter, tá? A gente quer colocar os nomes lá, né? List view, atividade 1, atividade 2. Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente está trabalhando com uma list view simples, a gente vai criar só um array simples de string, tá? Para ter os valores na tela. Aqui, ó. Atividade 1, atividade 2. Perfeito. Só que não basta só definir os valores, né? Como eu falei lá no vídeo de List Activity, a gente tem que ter uma classe que implementa a interface List Adapter para poder vincular a List View, os valores, à List View, né? A gente utiliza então o Array Adapter com o generic string, porque o nosso array é de string. Vou botar adapter mesmo. Array Adapter generic string. Configuração para adaptar contexto, objeto da classe, this. Layout, vamos utilizar o layout padrão, tá? Layout list view no caso. Vamos utilizar a implementação padrão de list view do Android. Android, ponto. Classe R aqui é a classe R padrão do Android, não é a classe R da sua atividade, perfeito? Layout, que o próprio Android disponibiliza pra gente. Simple, list item 1 e a nossa array de strings, atividades. Perfeito, a configuração de vinculação está feita. Agora a gente precisa colocar esse adapter dentro do list view, da nossa list view, para poder vincular esses valores à list view, perfeito? A gente vem aqui list view.set adapter. E aqui adapter. Perfeito? Bom, teoricamente, vamos apagar aqui agora, literalmente a gente não precisa mais, mas a gente precisa do sair, tá? Porque o sair é o botão, a parte tá fora da list view, perfeito? Teoricamente é para funcionar. Funcionar assim, listar pelo menos as nossas atividades. Vamos ver aqui se vai funcionar. Perfeito, funcionou. Sair é o único que funciona. Aqui não funciona e aqui também não. A gente não vinculou nenhum evento, né? Vamos sair para ver se funciona mesmo. Funcionou, perfeito. Como é que faz agora para vincular o evento de clique ao item da lista? Tem várias formas de fazer isso. Vamos fazer uma maneira que eu mais utilizo, né? lv.set on item. Já tem aqui, ó, click listener. Perfeito? E aqui a gente vamos criar um método aqui fora, public, que vai ter um on item click listener como um retorno. Chama atividades, vai ser o nome. E agora a gente faz return
Vamos só colocar aqui logo. Return point click listener. Isso a gente tem que implementar os métodos necessários, perfeito? add methods. Perfeito, ó. Já colocou aqui pra gente. Que é o onItemClick. O que a gente está fazendo aqui? A gente criou um método, tá? A gente poderia pegar isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó. New. E colocar aqui. Só que eu achei melhor separar as coisas, tá? Criamos um método que vai retornar uma implementação de um item click listener, né? Perfeito? E então, a gente vai ter vinculado aí o evento clique a cada item da lista, perfeito? Mas a gente não quer só vincular, a gente quer chamar as atividades. Então a gente já faz aquele macetão do switch, tá? Aqui, ó, AdaptView. AdaptView é a view que contém um item view que foi clicado, tá? Vamos colocar aqui AV. AV. Aqui é a view que foi clicado, né? O item que foi clicado, que é a linha. Esse aqui é a posição do item que foi clicado na list view. A gente não tem controle, tá? É ordinal, começa em 0, 1, 2, 3, perfeito? Position. E esse aqui é o ID do item que foi clicado. Aqui a gente tem controle, mas se a gente não utilizá-lo, não defini-lo, ele vai respeitar a posição, perfeito? Como é que a gente vai fazer então para chamar as outras telas? O macetinho do switch, tá? Professores de polimorfismo tá morrendo aí, que odeiam o switch. Position, case, 0. Vamos usar a atividade 1, tá? Primeiro, vamos criar uma variável intent aqui. Intent recebe new intent. E agora fica ligado que você não pode usar o this aqui não, tá? This. Tá, vamos utilizar get base context. A gente poderia utilizar context, tá? Vamos fazer de uma maneira mais simplória aqui, ó. Você poderia fazer isso aqui, ó, this. E aqui a gente definir final, tá? Tem que ser final por causa que a gente está dentro de outra classe ali no return. Final, criando uma outra classe, aliás, context. E aqui colocar context, perfeito? E como é que é? Atividade 1.class. Perfeito. Agora start activity. Intent. E o break. Dessa vez eu não vou esquecer do break. Perfeito? Opa. Break. O mesmo para atividade 2. Só que case 1. Tá? Que vai ser o item 1. 2. Perfeito. Tá? Olha o que a gente fez. A gente criou um método, tá? Que retorna um objeto do tipo um item click listener. Ou retorna null, claro. E o parâmetro de entrada dele é um context, tá? O context é o nosso objeto da classe, né? Que a gente definiu aqui como this. A gente colocou aqui como parâmetro de entrada o this, que é o contexto, né? Colocamos final para poder usar esse context, essa variável, aqui dentro, porque a gente está criando uma classe aqui, ó. A gente está chamando uma classe aqui, instanciando uma classe afinal, tá? E nessa instanciação a gente está utilizando essa variável aqui dentro, então tem que ser final, perfeito? E aqui, não sei se você viu em outros vídeos de intent ou de até o list activity, a gente usou this, né? Porque a gente não precisava de criar o método dessa forma, tá? A gente apenas utilizava como a gente estava herdando de list activity, a gente não precisava de importar o item click listener, tá? Então não tinha essa questão de você instanciar a classe. Então a gente utilizava this mesmo, mas dessa vez você vai ter que utilizar, vai ter que ter um contexto. Vai ter que passar o contexto. No caso a gente passou como parâmetro, perfeito? Tem uma outra forma de utilizar o contexto, mas aí eu vou rodar aqui primeiro para a gente ver funcionando e depois eu utilizo a outra forma. Perfeito. Clicou no primeiro item, atividade 1. Clicou no segundo item, atividade 2. Vamos rodar para ver se funciona, né? Perfeito. Vamos lá, atividade 1. Perfeito. Funcionou a atividade 1. Atividade 2. Perfeito, funcionou.
ficou meio complicada a questão do contexto aqui, né? Tem um macetão, um atalho para você não precisar de fazer isso. Tá? Vamos tirar aqui, vamos tirar esse problema de entrada. E a gente vai utilizar aqui o get base context, perfeito? Ao invés de context. O get base context vai pegar o contexto base da atividade que está aberta, beleza? Mesmo que você esteja utilizando assim dentro de outra classe. É um atalho do caramba pra gente, perfeito? Já salvamos, vamos executar novamente, para ver se vai funcionar. Perfeito. Atividade 1. Perfeito, funcionou. Atividade 2. Perfeito, funcionou também. Então tá lá. Nossa list activity está funcionando, list view, perdão, está funcionando perfeitamente. Então vamos lá, recapitulando. Qual é a vantagem da list view para list activity? Ó, estamos utilizando um activity, tá? Não estamos herdando de list activity. Vamos botar aqui o emulador. Se fosse list activity aqui, ele utilizaria todo o layout, tá? Para lista. A gente não teria possibilidade de colocar um botão assim, diferente, tá? Eu coloquei o botão aqui, o exemplo é muito simples, mas daria para você colocar logo da sua empresa, vários outros botões aqui que você não queria vincular a lista, e a lista você colocaria só uma lista de usuários, por exemplo, não precisaria ser uma lista clicável, poderia mostrar só apenas usuários, e você não ia querer que ela ocupasse tudo, né? As vantagens de usar list view ao invés de list activity são inúmeras, tá? Tudo que a list activity consegue fazer, a list view faz também. Só que a list view, nem tudo que a list view faz, a list activity faz, tá? A list view é mais maleável, mais fácil de você personalizá-la. Então acho que é isso aí, né? É recomendado que você utilize list view ao invés de list activity. E se ligar na questão do contexto, tá? Do get base context. Se você utilizar this aqui, ele já vai dar erro, ó. Você não pode, porque o this aqui é a instanciação dessa, é o objeto dessa classe aqui, ó, que não é o que ele está esperando aqui. Perfeito? Então é isso aí. Valeu, obrigado e tchau.